Nós precisamos aqui lembrar que no início da década de 70, mais precisamente em 1972, nós tivemos a primeira Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa conferência ela foi motivada, entre outras coisas, mas fundamentalmente, pelo conflito estabelecido a partir dos impactos ambientais gerados por atividades industriais, notadamente na Europa, que muitas vezes esses impactos eram sentidos fora do território de origem, ou seja, um país altamente industrializado gerava poluição nos recursos hídricos, nos recursos atmosféricos, e essa poluição não respeitava os limites geográficos do país, indo afetar negativamente outros países, o que acabou motivando a necessidade de uma discussão internacional e o estabelecimento de um acordo que orientasse a relação entre os países. Dentro desse contexto surge a ideia e o conceito de desenvolvimento sustentável, onde se mostra a necessidade de implementar o instrumento de impacto ambiental prévio como uma forma de administrar esses conflitos, de preferência fazendo com que o próprio procedimento de avaliação já pudesse se antecipar, prevendo os impactos e, na medida do possível, fazendo com que esses impactos ambientais negativos fossem mitigados, não gerando, então, problemas futuros. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental precisam complementar ou considerar uma série de estudos que são considerados necessários para a realização de um bom diagnóstico ambiental. Para esses estudos, nós separamos o meio físico e, sob a ótica do meio físico, é necessário que o estudo faça uma abordagem sobre características do clima local, sobre a geologia, geomorfologia, recursos minerais, aspectos geotécnicos, estudos e caracterização dos solos, dos recursos hídricos superficiais, uma boa caracterização de todo o sistema hidrográfico, da microbacia pelo menos, um estudo de hidrossedimentologia e de batimetria, um estudo sobre a qualidade das águas superficiais, sobre a qualidade dos sedimentos, um estudo contemplando os recursos hídricos subterrâneos igualmente, da qualidade do solo e das águas subterrâneas e da qualidade do ar, considerando inclusive o potencial em termos de geração de ruídos sobre a área do empreendimento. No meio biótico, é necessário que se faça uma caracterização da flora e da fauna terrestre, que se considere a presença de unidades de conservação da natureza no entorno e na área diretamente afetada, um estudo que contemple a biota aquática, uma caracterização da macrofauna bentônica e da ictiofauna, da qualidade da biota aquática. O estudo deve também considerar fauna urbana, e nesse caso da fauna urbana, inclusive avaliando o risco potencial de pragas e vetores e a possibilidade de o empreendimento gerar um fator negativo, podendo ampliar a disseminação de pragas e vetores associadas à fauna urbana. No meio biótico, obviamente nós temos aqui um elemento essencial para a avaliação do impacto ambiental e, notadamente, sobre a caracterização da flora, é importante aqui lembrar que, em função da localização, nós podemos, então, ter um estudo associado a diferentes biomas. Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Pampa. E, no contexto da Mata Atlântica, é importante lembrar que esse bioma, considerado patrimônio nacional pela Constituição Federal de 88,
já tem uma lei específica que regulamenta o uso dos seus recursos. No caso, portanto, de um estudo de impacto ambiental e um RIMA de um empreendimento localizado na área de aplicação da Lei da Mata Atlântica, objetivamente, todo o estudo relativo à flora precisa necessariamente observar as diretrizes da Lei da Mata Atlântica. Sobre o meio biótico, nós precisamos avaliar aspectos da flora, e aí basicamente fitofisionomias e estágios sucessionais. Então, aqui, sobre o título de fitofisionomias, é a caracterização da vegetação do local. Se é uma área de floresta, se é uma área de campo, se é uma área de restinga, se afeta manguezais. E além dessa caracterização, que é uma caracterização mais genérica, né, da fisionomia vegetal, é fundamental que se avalie também o estágio sucessional desses remanescentes. Primeiro, caracterizando se nós estamos diante de uma área que a vegetação é primária ou secundária. E no caso de vegetação secundária, que hoje é a condição mais comum e frequente, se essa vegetação secundária ela se encontra num estágio inicial, médio ou avançado de regeneração. É importante destacar que, como os níveis de exigência dos órgãos ambientais estaduais e federal são diversos, os processos de licenciamento poderão ser tratados de forma e com rigor distintos, implicando que nem todos os projetos considerem adequadamente a componente ambiental. Por isso, é importante, considerando essa diversidade, apesar de nós termos orientações gerais na regra nacional, mas a gente sabe que a própria formação das equipes técnicas nos diferentes órgãos do CISNAMA ela pode ser diferente. E isso, então, pode implicar em posturas distintas com relação à avaliação no processo de licenciamento ambiental. Por essa razão, é fundamental que exista uma mobilização e um acompanhamento e um controle social mais efetivo desses processos. Por isso, a legislação garante hoje um amplo acesso e o direito à informação em todas as etapas desse processo de licenciamento ambiental. Aliada a essa ausência de regras e procedimentos detalhados que minimizem esses efeitos ambientais durante a implantação e operação dos empreendimentos, essa situação tem contribuído para uma série de problemas ambientais atualmente verificados. E por isso é importante que a experiência acumulada no Brasil ela seja utilizada para aprimorar esses procedimentos, que os próprios órgãos ambientais trabalhem de forma mais integrada e, a partir desse acúmulo, estabeleçam protocolos e diretrizes que favoreçam uma avaliação mais criteriosa, adequada e eficiente do processo administrativo de licenciamento ambiental. A sequência dos estudos e projetos associados com as diretrizes de monitoramento e proteção ambiental estão associadas mais diretamente com a elaboração do relatório de identificação de obras, conhecido pela sigla RIO, o relatório técnico preliminar, o RTP, o relatório final de viabilidade, o RFV, e o projeto básico, o PB. As avaliações ambientais elas devem ser realizadas para cada uma dessas fases e, caso o projeto, por qualquer motivo, inicie-se uma fase mais adiantada, a avaliação ambiental a ser feita ela deve cumprir também as recomendações eventualmente emitidas em fases anteriores. De forma sintética, essas fases da sequência de estudos e projetos, com aspectos ambientais a serem observados, compreendem então o RIO, Relatório de Identificação de Obras, em que se faz uma avaliação preliminar, e o RIO vai constar de uma primeira identificação dos principais impactos potenciais do empreendimento. O relatório técnico preliminar, o RTP, que faz uma avaliação ambiental mais aprofundada, contemplando a identificação, análise e a valoração dos impactos significativos do empreendimento e
as propostas dos principais medidas mitigadoras e compensatórias, considerando então a valoração desses impactos identificados. O relatório final de viabilidade, o RFV, onde as medidas mitigadoras e compensatórias propostas no RTP deverão ser detalhadas em programas específicos para a sua implementação futura. E o projeto básico, que detalha todos os programas ambientais de modo a proporcionar uma noção clara das atividades a serem desenvolvidas, bem como dos custos associados a essas atividades preconizadas.